Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 em diante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia! Como o pastor falou, a palavra de Deus, ela é sempre boa. Eu e você temos que estar com o nosso coração aberto, nosso coração fofinho, para receber a palavra de Deus. Amém? Em dias subsequentes, em uma tradução diz, em um dia seguinte. Em outra tradução mais antiga ainda diz assim, no dia após o outro dia. E eu gostei mais dessa tradução antiga, que diz um dia após o outro dia. Porque tem um ditado que diz, nada como um dia após o outro. Que dia foi esse? Jesus estava em Cafarnaum, e de repente chegou um centurião e falou: mestre, o meu filho está enfermo, peço que o Senhor ore por ele. Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Só que ele disse: eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra tua, e eu sei que ele ficará curado. E esse homem arrancou um uau de Jesus. Jesus disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Vai que ele já está curado. E após esse episódio, após esse dia, Jesus vai com seus discípulos, a multidão segue Jesus, porque a multidão vê as maravilhas, vê que por onde Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem. Onde Jesus passa, enfermos são curados. Onde Jesus passa, e demônios batem em retirada da vida das pessoas. Onde Jesus passa, coisas sobrenaturais acontecem. E as pessoas queriam estar próximas de Jesus. E isso, uma multidão acompanhava Jesus. Mas estava acontecendo algo lá em uma cidadezinha, em Naim. A cidade de Naim, irmãos, é pequena. A cidade de Naim, talvez nos dias de hoje não fosse considerada uma cidade, mas uma vila. É aquela cidade que tem uma placa dizendo assim, bem-vindo, e na mesma placa tem dizendo, volte sempre. É uma rua só. Só que Jesus, ele vai para aquela cidade. Muitas vezes nós achamos que Jesus só vai estar em lugares onde tem muitas pessoas, que Jesus vai estar onde a multidão está. Mas muitas vezes Jesus, ele vai para os lugares que as pessoas não iriam, ou que as pessoas não queriam ir. Quando nós fazemos um evangelismo e nós vamos para os sítios, nós vamos para as favelas, nós vamos para os lugares onde muitas pessoas não querem ir, não querem estar, não querem
ficar naquele lugar. Mas Jesus, ele vai para os lugares onde muitas vezes nós não imaginamos que ele vai. Jesus sai de um ambiente onde a pessoa era cheia de fé, onde a pessoa surpreendeu ele, e vai para um ambiente onde não tem fé, onde ninguém conhece ele, onde ninguém sabe quem ele é. Mas algo acontece nesse texto, e eu gosto de analisar o texto, eu gosto de analisar as palavras, e a Bíblia fala que ia saindo com aquela mulher uma multidão. Não era apenas o enterro de uma pessoa qualquer, não era um enterro de um filho desobediente, ele procurou, ele foi isso, não, a cidade inteira se comoveu, a cidade inteira saiu com aquela mulher, foi chorar com ela. E é aqui que eu entro na história da mulher. Jesus chegou e vê o enterro saindo. Jesus tinha duas opções, segundo a tradição. Quando uma pessoa chegava em uma cidade e o enterro estava saindo, ele ou dava um passo para trás e deixava o enterro passar, ou ele acompanhava o enterro, mesmo sem conhecer, sem saber quem era, mas ele ia com aquelas pessoas. Só que Jesus, ele resolve fazer algo diferente, porque Jesus, ele não trabalha como nós imaginamos que ele vai trabalhar, como nós pensamos que ele vai fazer. Ele sempre faz de uma maneira diferente. Amém, irmãos? Aleluia. O enterro vinha, e não era o enterro do marido, era o enterro do seu único filho. Talvez essa mulher estivesse passando por muitos porquês. Por que isso está acontecendo comigo? Porque essa crise chegou em minha casa? Por que Deus me abandonou? Por que a morte bate na minha porta direto? Eu já perdi o meu esposo, agora eu perdi o meu único filho. A dor, a incerteza, as dúvidas começaram a passar na mente daquela mulher, começaram a passar um filme na cabeça dela. Eu vou passar tudo novamente. Ela chega, chora, lamenta, pergunta a Deus por quê. E quantos de nós não nos perguntamos a Deus por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Por que eu perdi o meu emprego? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu perdi algum parente querido? Por que, Deus? Estava tudo bem. E isso vem de repente nas nossas vidas. Nós choramos, nós questionamos, nós vamos procurar na palavra. Mas se teve algo que me chamou a atenção, foi que essa mulher, ela estava chorando pelo seu filho. O filho dela, o único filho, significa que era aquele que iria cuidar dela, porque ela não tinha mais marido. Era aquele que na sua velhice ia cuidar se ela adoecesse.
era aquele que ia trazer: mãe, você vai morar comigo, você vai morar na minha casa. E agora a esperança dela, aquele que poderia sustentá-la na sua velhice, morreu. Acabou. E quantos projetos, quantas coisas da gente, esperança, sonhos, projetos, muitas vezes a gente diz: acabou, Senhor, é o fim, não tem mais jeito. Veio isso e quebrou as minhas pernas. Você não vê uma solução, você não vê uma saída, você não sabe o que fazer. E era assim que essa mulher estava se sentindo diante desse episódio. Mas a palavra de Deus diz que Jesus chega e vê ela. Versículo 13 diz assim: e vendo-a o Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, Ele me vê e Ele te vê quando ninguém está vendo. Aleluia. Ele vê quando você está chorando. E as nossas lágrimas têm algo diante de Deus. As nossas lágrimas atraem a atenção de Deus. Porque lágrimas atraem, choro atrai. Sim ou não? Se você vê alguém chorando na rua, você vai dizer: eu passei, o pastor Almir vai dizer: Rosa, eu passei por fulano estava chorando no meio da rua. Atraiu a atenção, chamou a atenção. Aquela mulher estava chorando, aquela mulher estava se derramando, e atraiu a atenção do Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar de Agar, lá no deserto. Agar e Ismael. A Bíblia fala que ela deixa o menino e sai para longe, e o menino começa a chorar. Chora. De repente, Deus envia o anjo e diz: eu vi o choro do menino, eu vi a voz do menino. O salmista diz que o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ei, as tuas lágrimas, as minhas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Senhor em seu odre, e Ele vai vir ao meu encontro e ao teu encontro no momento certo. Jesus nunca chega atrasado, mas Ele sempre chega. Jesus poderia ter chegado antes do menino morrer, mas Jesus chega no momento que o enterro estava saindo na porta. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está demorando, muitas vezes nós achamos que o Senhor está atrasado, que o Senhor não respondeu, que o Senhor não está vendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele está vendo e Ele vai chegar no momento certo, quando todos acharem que acabou, quando até mesmo eu e você muitas vezes achamos que é o fim. Ele chega, e quando Ele chega, Ele faz algo extraordinário.